Ora, bem-vindos ao nosso Evangelho, boa noite. Vamos serenar os nossos espíritos, vamos falar com Jesus um pouco esta noite. Então vamos preparar-nos para o nosso Evangelho, cantando uma canção para harmonizar as nossas vibrações. Página 36. Venho com as minhas mãos vazias, venho te levar minha oração, venho em busca de melhores dias, venho com Jesus no coração. Ajuda-me, Senhor Jesus, perdoa-me, dá-me tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Vem, Senhor, mitigar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar de todo o coração. Te rogamos, Senhor, a tua bênção para o Evangelho desta noite, que os nossos entes queridos que partiram possam estar presentes. Envolve-nos na tua paz, na tua luz, que o nosso lar possa continuar a ser protegido. Muito obrigado por tudo, Mestre. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim para destruir a lei, o item 10. Um dia Deus, na sua caridade infinita, permitiu que o homem visse a verdade perfurar as trevas. Esse dia foi o dia do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se de novo. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos põem-se a falar e a advertir-vos
O mundo está abalado nas suas bases. O trovão troará. Sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, já que assenta sob as leis da natureza. E acreditai que tudo o que é de ordem divina tem uma finalidade grande e útil. O vosso mundo perdia-se, a ciência desenvolvida à custa do que é da ordem moral, tudo vos conduzia ao bem-estar material, em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, depois de 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltem ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor enche de uma felicidade inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem muitas vezes. Curvai-vos sob o sopro que antecede a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não pareçam as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se aproxima é mais moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Sendo assim que esta frase, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república. A imperceptíveis micro-organismos não constroem continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos. Olhai e caminhai em frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Fénelon, Poitiers, 1861. A nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães dá-nos a mensagem desta semana que mal teremos feito. Vem no livro Caminhando com Jesus, psicografia de Arnaldo Costeira. É uma pergunta frequente que ouvimos todos os dias, mas que mal fiz eu a Deus? E que fica a dever-se ao distanciamento que, de uma forma geral, os homens se colocam pelo desconhecimento das leis da vida, ou como é o caso da esmagadora maioria dos povos orientais, seguidores de uma doutrina que defende a reencarnação, da crença que dão a entender de uma forma errada. A ideia de que Deus é duro e castiga sem pó nem pedra vigora fruto da necessidade que os religiosos tiveram de impor a sua vontade, ameaçando com a justiça implacável de Deus. A verdade é bem outra. Referem-se ao Deus que eles criaram e não ao Deus criador de todos os seres e de todas as coisas, infinitamente justo, sábio, bom. Nós somos, de uma maneira geral, condescendentes, perdulários. Conseguimos aos nossos filhos dar-lhes outra oportunidade quando falham, mesmo várias oportunidades, e depois vamos defendendo ou aceitando que Deus o não faz, que ensinou ao Filho enviado à Terra, a Jesus, que deveríamos perdoar para sermos perdoados e depois não nos perdoava. O perdão não é na nossa prática corrente. O desculpar para que voltem a errar é o dar uma oportunidade para não voltarem a errar. E essa é a postura infinita de Deus que nos concede sempre uma oportunidade para vencermos as nossas fraquezas. Seria justo que, havendo uma só oportunidade, uma só vida, fruto até de contingências dessa vida que pode ser tolhida por uma catástrofe natural, que nos víssemos impedidos de corrigir os nossos erros? A lei é bem clara, e Jesus afirmou sem peias quando disse que todos poderíamos ser deuses e conseguir o que ele conseguiu, e até mais. Falou em todos e não apenas em alguns. Por isso, a volta a um corpo físico nunca poderia ser um castigo, mas antes uma oportunidade para retomarmos o caminho do aperfeiçoamento, disponível para todos, embora a maior parte das vezes teimemos em continuar a fazer o que queremos, sem cuidarmos de verificar se o que fazemos é o mais correto e quais as consequências da vida que levamos. Busquemos nos ensinos de Jesus as soluções para a nossa vida e apliquemo-as, pois a fé sem obras é morta. Continua a ser este capítulo muito importante, no sentido de nos convidar a despertar para uma realidade que não é nova, que leva 2000 anos, mas como próprias mensagens dizem, foi escamoteada, foi escondida durante séculos.
E não foram os outros, não foi ninguém especial que se responsabilizou por isso ou que devia assumir as responsabilidades. Isso fomos nós, dentro daquela lei justa e sábia de temos que voltar ao local do crime, como popularmente se vai dizendo, ou temos que voltar para saldar os nossos erros e para, de alguma forma, repor as verdades que nós próprios modificamos ao sabor das nossas conveniências. Estas leituras de hoje continuam a convidar-nos a essa reflexão, a essa análise. O Espiritismo não vem, como já temos dito, substituir nenhuma religião em especial. Os Espíritos dizem que não é uma, mas é a religião do futuro que não pertence a ninguém. Nós, se meditássemos um pouco, veríamos, ou talvez nos questionássemos porquê o professor Ribeiro não quis que aquilo que codificou, aquilo que colocou numa obra monumental, fosse atribuído a si próprio, ao conhecimento que as pessoas tinham dele, à fama que ele tinha em toda a Europa, de homem da cultura, de homem do magnetismo, de homem realmente capaz de criar coisas fabulosas no domínio da educação. Ele quis de marcar-se dessa realidade e que nem fosse atribuída a ele essa responsabilidade ou a sua autoria dessas mensagens. O Espírito da Verdade, conforme realmente profusamente vem divulgado no Evangelho segundo o Espiritismo, é claro ao afirmar que vem como outrora aos filhos da casa de Israel. É claro que nós, os cristãos, estragamos tudo ao longo dos séculos, porque atribuímos a condição de Deus à figura de Jesus, que tanta vez afirmou, sem quaisquer dúvidas, que era o Filho que vinha cumprir a vontade do Pai, que tinha aprendido com ele tudo aquilo que vinha ensinar. E nós, sem uma forma irresponsável e sem medir as consequências, nós propusemos a Constantino que fosse ser o Deus sujeito à adoração, como, no outro tempo, o bezerro de ouro, ou como depois, nas imagens, nós propusemos que fosse esse Jesus, esse Filho, esse enviado, esse irmão mais responsável, portanto mais evoluído, que fosse eleito como Deus e marginalizasse, a partir daí, todos os outros profetas das várias culturas, das várias religiões. Apesar de sabermos, por exemplo, o budismo considera Cristo, Jesus Cristo, num dos patamares, um dos planos mais evoluídos, o facto é que nós, ao elegermos Jesus como Deus, marginalizamos, é claro que tem uma questão de interpretação humana, marginalizamos Allah, que ao fim e ao cabo é Deus, Criador, e por outro lado também eliminamos a importância dos profetas, dos enviados de Jesus à Terra, para, de acordo com cada cultura, transmitir a mensagem reveladora, a mensagem libertadora. É evidente que nós precisamos não propriamente de esconder ou escamotear a verdade, mas de esclarecê-la, mas de torná-la mais perceptível às pessoas, para que se não se interprete Jesus como o Deus verdadeiro que marginaliza todos os outros, todas as outras crenças, todas as outras filosofias, todas as outras culturas. E é nisto que nós temos que refletir. Jesus é o governador da Terra, não é o meu Deus. Jesus é o nosso modelo e guia. E Jesus não é Deus. Deus é o Deus universal, que tudo comanda, que tudo dirige, que tudo criou. E não propriamente estabelecer uma figura importante, que depois cada um vai estabelecendo as suas figuras, seja nos responsáveis máximos religiosos de todas as religiões. E é aí que nós temos que situar a nossa reflexão, analisar a nossa reflexão, para podermos compreender tanta coisa que hoje é incompreensível ainda. A dor, o sofrimento, o convite à verdade, ao conhecimento da verdade, tudo isso que Jesus falou, não propriamente a verdade dos cristãos, mas a verdade imutável, que é a verdade que Deus estabeleceu e que nós temos que compreender e temos que analisar. É nesta perspectiva que nós temos que, como dissemos já a semana passada, que nós temos que tomar o Evangelho, não propriamente como uma obra especial dos cristãos, mas como uma boa nova do reino, que Jesus veio trazer à Terra. Ele, o governador da Terra, e veio trazer essa boa notícia, fundamentalmente baseada naquilo que para nós às vezes é muito problemático, a morte. A morte não existe, a vida continua. Tudo deve ser perspectivado nessa realidade. Toda a nossa conduta, o nosso comportamento, as reflexões que devemos ter,
Tudo deve ser ou deve estar de acordo com essa verdade imutável que Jesus trouxe, a boa nova do reino, a realidade sobre a vida espiritual, e que nós temos posto à margem durante tantos séculos e ainda hoje, depois das luzes trazidas à Terra pelo Consolador, ainda hoje continuam a bloquear o raciocínio de muitos nossos companheiros, de muitos nossos irmãos. Então vamos refletir um pouco na necessidade de nós tomarmos em mãos a mudança, a transformação interior, não de acordo com opiniões dos homens, mas de acordo com a lei divina que Jesus trouxe à Terra. Então vamos agora ter um momento de particular reflexão sobre os nossos irmãos que sofrem, as famílias destruturadas, que não sabem, não conhecem ou não fazem estas reuniões no lar, sempre no sentido de lembrar a verdade que Jesus, a esperança que Jesus trouxe para todos nós. Vamos então ter um momento de solidariedade com esses irmãos. Obrigado, Senhor, por nos orientares, por nos governares, por podermos, conhecendo-te, compreender-te melhor. Pedimos-te, Senhor Jesus, que possamos a cada dia melhorar com a tua ajuda, com o nosso esforço, melhorar as nossas atitudes, a nossa forma de estar, e que possamos doar-nos cada vez mais em prol daqueles que mais sofrem. E aproveitamos, Senhor, o momento em que todos juntos, em cadeia, oramos e comungamos contigo para podermos dar força a esta vibração e que ela possa chegar a todos aqueles que mais necessitam, a todas as famílias em sofrimento, a todos aqueles que perdem os seus entes queridos, a todos os doentes que padecem as suas dores nos hospitais, muitas vezes com vontade de desistir, a todos os idosos que cada vez mais são abandonados em lares, em hospitais e maltratados, Senhor. Sabemos que nada acontece por acaso, mas também sabemos que o teu amor, que o teu auxílio nunca falta a ninguém. Então, toma de nós e que eles possam, neste momento, sentir as nossas vibrações de amor, a tua paz e a tua luz. Sê connosco e abençoa os nossos lares, abençoa a nossa noite, que assim seja. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço carente de luz.
és a luz que há para nós. Tu és Jesus, nosso irmão, caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço, carente de luz. Estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho. Eu gostaria, no entanto, de convidar a todos a serem também elementos de divulgação das verdades do Evangelho. O Jornal Espírita tem no ar um programa sobre a eutanásia. Nestes tempos em que a nossa sociedade discute de uma forma materialista uma realidade tão profunda e tão importante para as nossas vidas, todos chegaremos lá, todos chegaremos à idade mais avançada. É bom que nós tomemos em mãos o esclarecimento em termos espirituais, em termos da Boa Nova de Jesus, que garante que a vida continua, em termos da Boa Nova de Jesus, que nos informa que temos que pagar até o último centilo, que temos que sorver a taça das dores até o último centilo. É bom que todos nós sejamos porta-vozes de uma verdade, para que todos pensem no assunto com responsabilidade e não caminhemos para alguma tragédia de que seremos mais tarde responsáveis por ação ou por omissão. Nós temos também na TV Espírita um programa sobre a eutanásia. Nós temos também no Facebook um programa sobre a eutanásia que esclarece claramente essa situação. Então sejamos todos nós divulgadores dessa realidade, aos amigos, aos familiares, que ouçam falar sobre este problema candente. É claro que nós temos na TV outros programas que as pessoas podem selecionar para ver sobre outros problemas da vida, sobre outros aspectos importantes da vida. Mas particularmente agora que os nossos políticos começam, segundo nós, de uma forma um tanto irresponsável, começam a debater um assunto de tamanha importância, como é a morte assistida, e ninguém sabe o que é assistir à morte depois da vida, ou para além da vida, ou do outro lado da vida. Sejamos nós também participantes ativos nessa divulgação. Falem a toda a gente, ouçam o que é que a doutrina espírita tem para dizer sobre a eutanásia. Entretanto, por aqui ficamos. Boa noite a todos e despedimos até para a próxima semana, se Deus quiser.